Olá pessoal, nesta aula eu vou estar mostrando para vocês algumas funções que podem ser realizadas a partir das tabelas, como editar, manipular, juntar e outras funções. Eu vou estar utilizando o shapefile dos bairros de Maceió. Clique com o botão direito em cima da minha camada e vou em tabela de atributos. Como vocês puderam observar, a barra superior do ArcGIS foi modificada contendo algumas funções que podem ser realizadas a partir das tabelas. E aqui está a minha tabela de atributos, contendo alguns dados como o número de identificação dos bairros, o nome deles e sua região administrativa e a área, e algumas informações a respeito do shapefile. Eu vou estar mostrando a princípio como criar novas colunas dentro da minha tabela. Ou nós clicamos aqui ou aqui em cima. Eu vou estar mostrando a princípio como criar algumas colunas. Por exemplo, o campo texto. Eu vou escolher qual vai ser o formato dele, seja curto, longo, duplo, data. Eu vou escolher texto. E aqui vai ser o número de caracteres máximos que podem ter no comprimento. Eu vou deixar 255. Vou criar outro campo com formatação de número. Eu vou escolher qual formatação eu quero que tenha esse número. Eu vou querer formato duplo, por exemplo. E aqui eu vou escolher a formatação do número. Ele pode ter formato número inteiro, número percentual, fracionado, formato de ângulo. E eu vou estar escolhendo o formato número inteiro. E aqui tem algumas características desse número, por exemplo, a quantidade de casas decimais e a respeito do alinhamento. Eu vou colocar 20 casas. Eu clico em salvar para os campos serem criados. Como vocês puderam observar, os meus campos já foram criados aqui na minha tabela. Dentre eles, eu posso estar fazendo várias funções. Deletar qualquer campo, por exemplo. Clicando aqui em Delete, selecionando. Por exemplo, eu clico aqui em Texto, vou em Delete. E eu escolho se eu quero ou não deletar aquele campo. Este campo aqui serve para modificar a ordem dos números. Por exemplo, eu tenho aqui o número de identificação dos bairros em ordem crescente e eu quero que apareça em formato decrescente. Eu posso customizar de acordo com a minha necessidade. Agora eu vou estar mostrando para vocês como eu posso juntar tabelas. Eu tenho essa aqui, do Shapefile, e eu tenho essa planilha que eu criei, contendo alguns dados dos bairros de Maceió e seus casos de Covid. Agora vou mostrar como juntar. Clico aqui em View, Join, Adicionar, e agora eu vou juntar a tabela. Espero carregar. Eu escolho quais camadas eu quero estar juntando. Unidos, que é do meu Shapefile. Eu vou escolher qual camada eu quero juntar. As duas têm que ter o mesmo campo para estar sendo unidas. Por exemplo, esse campo aqui, ID bairros, que é o mesmo campo que tem nas duas, que foi o campo em questão. A tabela. Agora eu vou unir. Espero o processo ser realizado. Pronto. Desta forma, vocês podem observar que as minhas tabelas estão juntas. E temos algumas colunas que estão repetidas, duplicadas, no caso. Vou estar mostrando como vocês podem fazer para ocultar essas colunas. Clica aqui em Fields. Eu vou querer ocultar o ID bairro que está duplicado, o bairro. Clique em salvar. Espero as configurações. Eu vou dar um refresh na minha coluna, ou na minha tabela, desculpa. Desta forma, vocês podem observar que as colunas repetidas foram ocultadas. Ou vocês podem ocultar, ou vocês podem estar removendo. Outra função bem importante a ser mostrada é em relação à calculadora de geometria. Clica aqui em Calculate Geometry. Esse aqui é o meu diretório, que é a minha pasta. Vou escolher qual coluna eu quero que seja calculada. Por exemplo, eu queria a camada número. E vou escolher qual vai ser a propriedade que vai ser calculada. Seja a área, seja perímetro, seja número de vértices, número de curvas, os centroides. Eu vou estar querendo calcular o comprimento do perímetro. Eu vou escolher a unidade de medida que eu quero em quilômetros. E aqui eu vou escolher a unidade do sistema de coordenada do meu arquivo. Clique em Run e espero o processo ser realizado. Como vocês puderam ver, aqui já foi calculado a coluna.
Outra função bem importante a ser mostrada também é o Calculate Field. Aí nós vamos escolher qual diretório está salvo no nosso arquivo, para estar selecionando. O meu foi camada Unidos. Eu vou escolher qual a coluna que eu quero que seja calculada. Eu vou querer colocar no campo texto, que é essa coluna que está vazia, e vou preencher, por exemplo, Maceió. Clique em Run e todos os campos serão preenchidos com o nome Maceió. Como vocês podem observar, podem ser realizadas diversas funções dentro das minhas tabelas. Vocês podem estar explorando e descobrindo novas funções, e qualquer dúvida podem entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima aula.